Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui e hoje nós vamos entender um componente muito importante no circuito de entrada de alimentação das placas de ar-condicionado inverter, que é o NTC e o PTC. Aqui pessoal, nós estamos ensinando o beabá das placas, tá? Quando você aprendeu a ler e escrever, você precisou aprender o beabá. Precisou aprender primeiro as vogais, depois aprendeu o alfabeto, depois aprendeu a juntar as sílabas, para daí então você começar a entender, a escrever e a ler. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso. A gente está passando conteúdo que é o beabá das placas. Você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você juntar um todo, você vai ver que isso vai se tornar muito simples para você na bancada. Por quê? Porque você vai ter o conhecimento teórico. Você vai ter o conhecimento para quando você chegar na bancada, você não sofrer na bancada. Então, vem comigo e vamos lá para mais uma videoaula. Então, hoje a gente vai falar aqui, sobre NTC e PTC. Qual a função do NTC, qual a função do PTC, como que ele se comporta, como que é o funcionamento, por que que ele está ali, qual que é a principal função dele. Tudo isso você vai aprender hoje nessa videoaula, beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui uma placa aqui, duas placas, né? Temos aqui, aqui nós temos um PTC, Você vê que está no circuito de entrada, circuito de entrada aqui da fonte, da placa. Temos aqui o PTC e aqui nós temos um relé, PTC relé. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra placa aqui. E aqui, nessa placa aqui, nós temos o NTC, esse componentezinho preto aqui, esse aqui, o NTC. Também está no circuito de entrada, tá? A entrada dessa placa, ela é aqui, entre o 220 aqui. Aqui está o fusível, passa por aqui e vem para cá. Exatamente para onde está o NTC, tá? Então o NTC está aqui, e o PTC também a gente viu na outra placa. Então vamos ver primeiro aqui como que funciona o NTC, tá? E qual que é a função desse carinha aqui no circuito, tá? Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: NTC, coeficiente negativo, ou seja, temperatura subiu, a sua resistência caiu. Temperatura sobe, a resistência cai. E o PTC, coeficiente positivo, temperatura subiu, a sua resistência também subiu. Isso é importante você entender para que você compreenda o funcionamento geral, tá? É muito importante. Então vamos lá. Por que a necessidade de um NTC ou de um PTC no circuito de entrada da fonte, da placa, de uma fonte ou de uma placa eletrônica? Por que a necessidade? Vamos pegar aqui uma senoide, tá? Pegar aqui, fase L, vamos pegar aqui, fase L. Fase L, nós temos aqui a senoide. Aqui, Aqui está o eixo zero, tá? Então vamos ver aqui, A gente sabe aqui, que a tensão da rede, quando você mede lá na rede com o seu multímetro, que é 220, é uma tensão RMS. O que seria uma tensão RMS? É a média, tá? Que vamos supor aqui, aqui eu tenho várias, aqui eu tenho uma senoide aqui, Então a tensão da rede é a média disso aqui, É a média, tá? Por isso que você mede lá e você vê 220 volts. Mas se você pegar com o scope, ou seja, com o osciloscópio, você vai ver que essa tensão da rede aqui, a gente está pegando uma fase aqui, ela é 175. Vamos colocar aqui 175, ou seja, no pico máximo dela aqui, ela é 175 volts.
E no pico mínimo, no pico negativo, esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo, também 175 volts, tá ok? Então isso é importante você saber, tá? Que a tensão que você mede com o multímetro é RMS, mas a tensão mesmo, o pico de tensão mesmo, o positivo 175, o negativo 175 volts, ou seja, ciclo positivo, semiciclo, né, positivo, e o semiciclo negativo. Então vamos lá, esse semiciclo ele vem por aqui, ó, esse vem por aqui, vem para cá, para a ponte de diodo, tá? Se você ainda não sabe o que é uma ponte de diodo, não se preocupa, tá? Não se preocupa que vai ter uma aula que vai falar de conversor AC/DC, que a gente vai falar sobre ponte de diodo, tá? Aqui, ó, não sei se dá para você ver, mas aqui nós temos uma ponte de diodo, ó. Logo aqui, ó, perto desse, deixa eu ajustar aqui, ó. Isso aqui é uma ponte de diodo, ó. Aqui, ó, ponte de diodo. Tá vendo aqui, ó? Ponte de diodo. Aqui, ó, essa placa aqui, nós também temos a ponte de diodo, ó. É que aqui ela tá embaixo aqui do dissipador de calor, tá? Ela tá bem aqui assim, ó. A ponte de diodo, ó. Então, vamos lá. Esse semiciclo, essa rede elétrica, ela vem por aqui, né? Fase L, e ela vem parar aqui na ponte de diodo. Vamos imaginar que a gente não tem aqui o NTC, tá? Vamos imaginar que não tem o NTC, tá sem o NTC. Então o que é que acontece? Deixa eu acertar aqui. Vamos imaginar aqui a fase L, rede elétrica, e vamos colocar aqui agora na ponte de diodo, nós temos o que? Nós temos 4 diodos. Vamos colocar um diodo aqui, tá? Só para questão de entendimento. Um diodo. E aqui nós temos o capacitor, ó. Capacitor eletrolítico. Que é esse capacitor aqui, ó. Capacitor eletrolítico. Tem a ponte de diodo e depois, logo em seguida, tem o capacitor eletrolítico. Nessa placa aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui o capacitor. Vamos colocar aqui o capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico. Ok? Então nós temos a rede aqui. Vamos colocar aqui e assim, pronto. Nós temos a rede, temos o diodo e temos o capacitor eletrolítico. Quando você liga o seu equipamento, a placa eletrônica, a princípio esse capacitor ele está descarregado, tá? E como que o capacitor ele se comporta quando ele está descarregado? Ele se comporta como um curto, tá? Ou seja, se você prestar atenção, nós temos aqui a rede elétrica, nós temos o diodo e nós temos um capacitor que se comporta como um curto. Então a corrente em cima desse diodo aqui, em cima desse capacitor, ela vai ser muito alta, que é conhecida, que é chamada de corrente de erupção. Por quê? Porque o capacitor se comporta como um curto. Então a tensão ela vem aqui e vai passar aqui para o GND, passar para o terra. Só que essa corrente de erupção, como eu falei, quando você liga, assim que você liga a placa, tá? Assim que você liga a placa. Por quê? Esse primeiro semiciclo aqui, ó, positivo, ó, esse primeiro semiciclo, porque esse primeiro semiciclo é ele que vai carregar esse capacitor, e esse capacitor ele está como se fosse um curto, então ele vai passar toda uma corrente ali muito grande. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a carga do capacitor aqui, ó, vamos pegar esse semiciclo aqui, tá? Então aqui, ó, tá subindo, subindo. Chegou a 175 e começa a cair. Aqui, ó. Vamos lá. Tá. Então vamos lá aqui, ó. 175 aqui, ó. Como
o capacitor estava descarregado e a corrente ela é muito alta, o que que acontece? Ele não tem carga nenhuma, então a princípio aqui estava 0 volts. Então esse diodo ele vai carregar todo esse percurso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, vai passar por esse diodo. Por quê? Porque aqui está 0 volts e aqui começa, tá vendo? Ó? Até 175, ou seja, como tinha diferença de potencial, aqui era 0 e aqui era, digamos assim, né, que o ciclo começa com 0, então começa, carrega 175. E essa corrente ela vai lá nas alturas, por quê? Porque o capacitor está ligado ao GND e se comporta como um curto. Então o que acontece com essa corrente? Ó? Faz isso, ó. Olha só. Olha só aqui a corrente. Colocando aqui embaixo, mas olha só. Enquanto o capacitor estava se carregando, ou seja, a rede elétrica estava subindo aqui, subindo até chegar a 175, o capacitor se carregando e olha a corrente. A corrente vai lá em cima, nas alturas. Então o que acontece? Essa corrente muito alta pode danificar os componentes eletrônicos da placa, inclusive o próprio capacitor. No próximo semiciclo, vamos aqui. Esquece esse aqui, tá? Esquece aqui a parte de baixo. Esquece o semiciclo negativo. Vamos colocar aqui o próximo semiciclo aqui, ó. Próximo semiciclo. Digamos que aqui agora, com esse primeiro semiciclo, o capacitor ficou carregado com 154 volts. Então, no primeiro semiciclo, o capacitor estava descarregado, então tudo isso aqui, ó, foi para carregar o capacitor. Só que agora o capacitor já está carregado, então ele está com 154 volts. Então aqui vamos no próximo semiciclo aqui, ó. A tensão sobe. Digamos que aqui, ó, vai chegando aqui no anodo e cátodo do diodo, né? Digamos que vai chegando aqui, ó, 30, 60, 90, 120, 130. Esse diodo, enquanto não tiver acima de 154 volts, ele não vai conduzir. Por quê? Porque não tem diferença de potencial, ele não vai conduzir no sentido do capacitor, não tem diferença de potencial. Então o que acontece? Quando chegar aqui, ó, 154 volts, vamos colocar aqui assim, ó, aí é que ele vai conduzir, ó. Aí é que ele conduziu, ó. Então olha só, no primeiro semiciclo conduziu tudo isso aqui, ó, para carregar o capacitor, né? E ficar a tensão aqui do lado do cátodo do diodo. Só que agora no segundo semiciclo, olha o tanto que caiu. Por quê? Porque o capacitor já está carregado com 154 volts. Então só vai haver diferença de potencial aqui a partir de 154 volts. Então quando chegar aqui 154 volts acima, é que esse diodo vai passar a conduzir. Então o que é que vai acontecer com a corrente? A corrente aqui, ó, ela vai ser mínima. Olha só. Porque os próximos semiciclos, digamos assim, só vai conduzir esse pouquinho aqui, ó. Ó. Olha só que maravilha. Só vai conduzir esse pouquinho. Então a corrente vai ser mínima. Só que na primeira partida, no primeiro semiciclo positivo, a corrente vai ser máxima. E essa corrente ela tem que ser o quê? Ela tem que ser reduzida para não danificar toda a placa. Então o que fizeram? O que foi feito para